Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembieski, sou sacerdote da religião de Umbanda. Aqui nesse canal, divulgo a doutrina do segmento de Umbanda Independente, assim como a praticamos no Centro Espírita de Umbanda Ogum Sete Espadas e assim como a praticamos na Associação Rosa Branca de Umbanda Independente, ambos situados na cidade de Xaxim, estado de Santa Catarina, Brasil. Nesta série, A História da Quimbanda, estamos apresentando dados e fatos históricos que colaboraram para a construção da imagem da Quimbanda no Brasil e também para o surgimento da religião de Quimbanda. Nos vídeos anteriores, estudamos como a Quimbanda, o sacerdote da religião de Embanda, oriundos do povo banto, vieram ao Brasil e como caminharam através dos séculos, mantendo vivas as tradições da Embanda, que era a religião praticada pelos sacerdotes chamados de quimbandas ou ingangas, e que, através do século sincretizado com várias religiões, caminhou no território brasileiro, colaborando para a construção das religiões afro-brasileiras e também lutando para manter a sua tradição viva. Esses tatas, os quimbandas, se ressurgem no contexto brasileiro, na Cabula, em 1963, através das cartas do bispo Dom Neri, ressurgem na macumba carioca e, posteriormente, na Umbanda. Um dos símbolos que mais marcaram o conceito de esquerda, de magia negra, de coisas ocultas, foi a figura do bode preto. O bode é um animal que está presente no simbolismo da religião, das religiões que praticam o ocultismo. E com a esquerda, com a Quimbanda, isso não seria diferente. Mas como que o bode acabou sendo, adentrando esse universo da prática da Quimbanda, como que o bode acabou sendo associado à figura de Exu, à figura das religiões afro-brasileiras e como que isso adentrou no universo da Umbanda. Isso é o que eu convido você a assistir comigo nesse vídeo. Vamos lá? E os pretos velhos trazem a muda eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem quer. O bode preto. Por que essa figura é tão ligada à magia negra, ao malefício e a coisas ruins? Como esse animal se tornou o símbolo das coisas, vamos dizer assim, satânicas, das coisas malévolas, das coisas negativas. Esse animal, primeiramente é importante destacar que ele foi utilizado em sacrifícios religiosos em muitas tradições religiosas no mundo. Essas tradições religiosas que para a religião católica, religião cristã, eram consideradas pagãs, o bode tinha uma característica divina de libido. A força primeira da fecundidade. O que isso quer dizer? Ele significava a procriação, ele significava o ato sexual no sentido de perpetuação de espécie, no sentido de garantia de que a raça permaneceria. Então não era um sentido negativo, era um sentido divino, porque a vida é divina e a perpetuação da vida é um ato divino. Em Israel, era um dos animais que mais se escolhia para fazer a expiação dos pecados nas tribos de Deus. Segundo a tradição, o bode conseguia concentrar os pecados em si e pela sua morte ocorria o desaparecimento desses pecados através do sacrifício. Então surgiu desta forma a figura, a expressão de bode expiatório, ou seja, era o bode que morria para que houvesse a expiação dos pecados, para que se encontrasse o perdão pelos pecados que se havia cometido. O bode era ainda o animal por excelência sacrificado nas festas do deus Dionísio. Como nós vimos, o deus Dionísio foi uma das divindades combatidas pela religião católica e que foi associado ao diabo. Nós também vimos que Exu também foi sincretizado, foi associado e herdou características do deus Dionísio. O deus Dionísio, segundo nos conta a mitologia grega, ainda teria se transformado num bode para fugir para o Egito,
quando o Olimpo foi atacado. Apesar de mencionados na Bíblia e utilizado pelos hebreus nos sacrifícios, os bodes foram depois utilizados pelas autoridades eclesiásticas na Idade Média para significar, para representar o mal, representar o diabo. Talvez isso tenha acontecido numa tentativa de erradicar, a tradição do culto das outras religiões. O bode passou a ser associado à prática de bruxaria, à luxúria, tornando-se impuro e maléfico. Isso são coisas que nós também estudamos no nosso vídeo anterior, aí, no combate que a igreja teve para com a divindade, o deus Pan, que tinha características ligadas também à imagem do bode, Mas o que isso tem de tão forte para se ligar a Quimbanda? Como isso se ligou de uma maneira tão forte? Será que foi só pelo sincretismo com o deus Dionísio? Com o deus Pan? Não. O que os fatos históricos nos mostram, o que a literatura nos mostra, é que, para os iorubás, o bode tem um aspecto extremamente positivo e representa uma força protetora. Ele é considerado uma fonte de vida, devido à luz que ele difunde nos seus olhos. O seu olho esquerdo representa o sol e o direito representa a lua. Então, para os iorubás, assim como para os fons do Benin, o bode é um animal que é oferecido, cozinhado no óleo de palma, no óleo de dendê e oferecido a Exu. E foi aí que as coisas se complicaram, foi aí que as coisas se tornaram complexas, não é mesmo? Porque havia muita similaridade entre os cultos. E tanto Dionísio como os Exus, eram combatidos pela religião. E foi aí então que, como o Exu veio para o Brasil, já estigmatizado com essa imagem de demônio, sincretizado com as divindades greco-romanas, como vimos no último vídeo, esse quesito do bode foi uma coisa que ficou muito forte, muito intensa. Então, aquilo que dizia respeito à esquerda, aquilo que dizia respeito a Exu, fosse na Quimbanda ou fosse no culto aos orixás, aos inquices ou aos voduns, ele estava presente como uma figura de malefício, como uma coisa ligada à maldade, como uma coisa satânica. Mas, sem dúvida, o bode preto, ou o bode em si, foi associado ao que é ruim, ao que é negativo, ao que é satânico, na minha opinião, por conta de um trecho da Bíblia. Isso fez com que se enraizasse, com que se consolidasse esse conceito de que o bode era uma coisa negativa ligada a uma coisa que era contrária à igreja, portanto, demoníaca. No livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31 ao versículo 45, nós encontramos um texto. E nesse texto nós podemos ler uma parte que diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta as ovelhas dos bodes. E porá as ovelhas à sua direita, e para os bodes à esquerda. Mais adiante no versículo 41, nós encontramos: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, o lado em que ele colocou os bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e aos seus anjos. Nesse momento, com esse texto bíblico, o bode estaria fadado fatidicamente a ocupar um espaço nas crendices, nas crenças, como uma figura maligna, como símbolo da maldade, como símbolo de magia negra. A união desses arquétipos, a união dessas ideias, a união desses fatores, junto com esse texto bíblico, consolidou a imagem de que o bode era uma coisa ligada ao mal, ao satanismo. E, como nós sabemos, a Umbanda criou o conceito de direita e esquerda. No texto bíblico, nós vemos que aos bodes à esquerda. E aí nós também vemos: apartai-vos de mim, malditos,
para o fogo eterno, preparado para o diabo e aos seus anjos. Então, ligou o bode ao diabo e aos seus anjos. O conceito de esquerda, ele foi muito combatido por conta desse texto bíblico. Ele foi muito perseguido. Há séculos atrás, pessoas que escreviam com a mão esquerda, pessoas que trabalhavam com a mão esquerda, os canhotos, como se diz, foram extremamente perseguidos. Há relatos que nas escolas se trabalhava para que aprendesse a escrever com a mão direita, porque aquilo era uma coisa ruim. E essas pessoas foram perseguidas por conta de terem nascido canhotas. Essa simbologia adentrou o contexto umbandista. Essa simbologia adentrou o contexto religioso. Até aqui, é importante ressaltarmos que antes da Umbanda, como falamos no vídeo anterior, não havia o conceito de direita e esquerda. E aí vem a pergunta, será que o conceito de esquerda, ele surgiu para falar que os espíritos eram demoníacos? Que os espíritos eram ruins? Ou será que ele simplesmente surgiu para falar que era o lado negativo, ou o polo negativo, como muitos autores dizem? Dizem que a esquerda é o polo negativo da Umbanda, dizem que o Exu e Pombagira trabalham a fim de neutralizar e anular energias, que é o negativo, que é o polo que faz o equilíbrio. Será que é isso? Ou será que os fatos históricos nos mostram que o que houve foi um conceito criado de que tudo que era esquerdo era ruim, por conta deste trecho da Bíblia? Com base nisso, o bode foi associado à esquerda. Com base na demonização de Exu e na discriminação de tudo que era banto, tanto Exu como o orixá, como os tatas e os quimbandas da cultura banto, foram associados ao lado esquerdo e ao bode preto. Os fatos históricos nos mostram que o bode preto foi associado à esquerda, tanto a esquerda como o bode preto foram amaldiçoados. Exu foi sincretizado com o demônio. A cultura banto foi considerada baixo espiritismo, também sincretizado com coisa ruim. Surge o conceito de direita e esquerda. Será que o conceito de esquerda veio por uma questão de energia? Ou será que ela veio por uma questão desse estigma social e religioso, que diz que aquilo que não presta eu jogo para a esquerda, e aquilo que não presta eu associo ao bode? Isso eu deixo para você pensar, para que você possa tirar as suas próprias conclusões. Ainda em se falando do bode preto, teve um acontecimento que impactou muito na construção desse arquétipo como forma negativa. Foi quando Eliphas Levi lançou o livro Dogma e Ritual da Alta Magia em 1854. Foi produzido pela primeira vez com a gravura de Baphomet. Desde então, se tornou uma figura emblemática nos círculos esotéricos. E que dentro desse contexto esotérico, dentro desse contexto ocultista, tem significados distintos. Não necessariamente sendo ligado a Lúcifer, ou ao Satanás, ou ao diabo. Mas isso é uma doutrina que diz respeito a esse segmento, ao segmento esotérico. E não tem ligação com a prática da quimbanda do povo de Congo de Angola, ou com a Umbanda. Então, nós sabemos que foi a Umbanda que apresentou essa divisão de linha de direita e linha de esquerda. As entidades foram classificadas de acordo com o sincretismo com os orixás. Por exemplo, Xangô foi sincretizado com São Jerônimo. Ogum foi sincretizado com São Jorge. São Jorge não é Ogum, Ogum é um orixá, São Jorge é São Jorge da Capadócia. Como nós temos também a figura de Santo Expedito, que já é um outro santo, mas que se encaixou no sincretismo. Oxóssi foi sincretizado com São Sebastião e Ansan foi sincretizada com Santa Bárbara. Mas como nós estudamos no último vídeo, para Exu, se os orixás subiram para a condição de santo, o Exu ele desceu da condição divina para uma condição humana. Ele foi demonizado. Enquanto alguns subiram, o Exu foi demonizado. Com a quimbanda, com os quimbandas que praticavam a Umbanda, com o culto da macumba, da cabula, isso não foi diferente. Então, o que aconteceu? Por exemplo, que os índios, os combatentes indígenas que se manifestavam nos terreiros,
Eles foram imediatamente sincretizados, como nós estudamos no processo de nagocentrismo que aconteceu, eles foram sincretizados com Oxóssi. Eles foram encaixados dentro da falange de Oxóssi. Surge o conceito de falangeiro, surge o conceito de capangueiro, para justificar essa subordinação. Porque houve, através do nagocentrismo, um esforço muito grande de encaixar que todos os espíritos que se manifestassem no terreiro de Umbanda se subordinassem a um orixá. E hoje nós já sabemos que não é assim. Como estudamos na nossa série, a história antes da Umbanda, há caboclos que se manifestam na Umbanda, que desencarnaram muito antes de que os orixás chegassem ao Brasil e nunca tiveram ligação com o culto aos orixás. Então o que houve é que não deu para encaixar todo mundo dentro desse conceito, na minha humilde opinião, e é como nós entendemos na doutrina da Umbanda independente, como nós a praticamos. Nós entendemos que não houve como encaixar. Então, para aqueles espíritos que não se encaixavam, foi sendo alocado de uma outra forma. Como nós temos a tradição até hoje, que nós fazemos sessões de direita e sessões de esquerda. E aí foi se alocando para a esquerda justamente o quê? Os espíritos ligados à esquerda, ao Exu, porque o Exu tinha ligação com a sexualidade. E a sexualidade traz o estigma da religião católica de que é pecado. O estigma do pecado original. Então, o que não se encaixou foi alocado para a chamada esquerda. E mesmo na esquerda, houve uma organização hierárquica dentro da Umbanda e uma subordinação a um guia de direita. Surge na Umbanda, nesse momento, um conceito de Exu diferente, né? Que é o quê? É o Exu espadado, o Exu batizado, o Exu coroado, que, na minha humilde opinião, foi uma tentativa de justificar que aquele espírito se manifestava, mas olha, ele se manifesta, mas ele está subordinado, ele está batizado aí. Ele está batizado, já é uma expressão católica, ele está batizado e está subordinado a um guia que está subordinado a um orixá. Quem quiser entender um pouquinho sobre o batismo, como o batismo adentrou a cultura afro-brasileira, dá uma olhadinha na nossa primeira série História Antes da Umbanda, que lá tem um vídeo que fala especificamente sobre isso. Então, como eu estava falando, surge esse conceito de Exu espadado, Exu batizado, Exu coroado, para justificar o porquê era permitida essa manifestação de Exu e para se explicar que aquele Exu era um cara gente boa, era um cara legal. Então, subordinado a um guia de direita, subordinado a um código de ética, né? Subordinado a um conceito de evolução e às leis espirituais, principalmente a lei de causa e efeito. E por conta dessas leis é que não se faz sacrifício de animais. Nós, do nosso segmento de Umbanda Independente, temos realmente nossos trabalhos de esquerda, né? Se consolidou esse conceito, temos os trabalhos de esquerda, onde realmente as entidades que se manifestam são subordinadas ao guia-chefe da casa. Da mesma forma que as entidades de direita também, todas, são subordinadas ao guia-chefe da casa. A subordinação não vem por conta de que o espírito é considerado um espírito ruim, que é um espírito que vem fazer coisas ruins. Não é nada disso. Todos são subordinados da mesma forma e se manifestam dentro da sua classificação. Depois que a Umbanda surgiu e que as coisas se organizaram desta forma, houve no Brasil uma quantidade muito grande de material didático que foi produzida e lançada. Muitos livros surgiram e houve uma tentativa muito grande, muito forte, no meu ponto de vista, de se criar uma codificação. Haja vista o fato de que a Umbanda não tinha uma história, não tinha um livro, referência como a Bíblia, como o Alcorão, como os Vedas. A religião de Umbanda não tinha, por exemplo, uma matriz, como nós temos o Vaticano. A Umbanda era uma religião que precisava de uma estrutura. Então houve um esforço muito grande em se codificar, se criar codificação para a Umbanda, e muitas obras literárias foram produzidas. Obras que beberam em outras fontes e que inseriram no contexto umbandista doutrinas de outras religiões. E, na minha opinião, a obra que mais impactou o contexto umbandista e que impactou diretamente os quimbandas foi uma obra publicada em 1951, de autoria de Aloísio Fontenelle. O livro se chamava Exu.
E neste livro, Aloísio Fontenelle traz para o contexto afro-brasileiro uma associação entre os Exus, os Tatas, os Quimbandas, já todo aquele sincretismo que já estava consolidado no Brasil, Aloísio Fontenelle traz, sincretizando agora com os demônios da magia europeia. Adentrava o contexto umbandista, adentrava o contexto das religiões afro-brasileiras, a Goécia. A partir daí, muitos outros autores pegariam essa obra como base e lançariam outras obras fazendo associação entre Umbanda, Quimbanda e Goécia. A parte chocante é que, na obra, o autor apresenta de forma sistemática, organizada, uma classificação entre as entidades que se manifestavam, que haviam se manifestado no panteão afro-brasileiro, com o demônio da Goécia correspondente. Assim, todos os Exus foram associados a um demônio. Isso impactou diretamente na manifestação do Quimbanda, impactou diretamente na manifestação dos Tatas, porque aí a literatura se espalhou e até hoje temos no Brasil pessoas que divulgam, divulgam a Quimbanda, divulgam o seu trabalho, divulgando o nome da entidade, do Exu e o demônio correspondente. Isso se consolidou a nível do Brasil, mas no nosso segmento de Umbanda independente, na nossa doutrina, isso não tem ligação nenhuma com os Tatas, com os Quimbandas que se manifestam na corrente de trabalho da nossa casa. Sendo assim, o sincretismo foi muito forte em todos os momentos do desenvolvimento das religiões afro-brasileiras. Mas a Umbanda, ela não tem ligação com a Goécia. Ela não tem ligação com a magia europeia. E ela não tem ligação com os demônios da Goécia. Da mesma forma que eu acredito que, como começamos lá no início da nossa história, o Quimbanda era apenas um ser humano, um curandeiro, uma pessoa que tinha sua religião, que era a Umbanda, e essa pessoa veio ao Brasil, desencarnou, reencarnou, se manifestou, teve seus líderes religiosos se manifestando depois de desencarnados, nos médiuns, se apresentando como os Tatas, caminharam durante séculos até a Cabula, voltaram na Macumba carioca, adentraram o universo da Umbanda, mas não houve ligação em momento algum com a magia europeia. Na história não há dados que comprovem que houve ligação, por exemplo, do Exu Marabô com a Goécia. Não é isso que a história nos mostra. Quem fez essa ligação foi Aloísio Fontenelle. E depois dele, outros autores que pegaram aí o embalo nesse sincretismo, fizeram obras e por aí afora. Então, isso se mantém. No entanto, é importante registrar que isso se mantém num novo conceito que surgiu. E esse conceito que surgiu no Brasil, surgiu como uma nova religião. E essa nova religião surgiu com o nome de Quimbanda. Foi aí que surgiu a Quimbanda no Brasil. Só então no Brasil você tem registros históricos de que surgiu a Quimbanda. E ela não é a Quimbanda com a letra K, como vem lá do dialeto do povo banto. É uma palavra com Q, Q-U, Quimbanda, uma palavra brasileira. E essa religião, sim, então passaria a ter sua própria codificação, sua própria prática, os seus próprios rituais, e isso não tem ligação com a Umbanda. E isso não tem ligação com os Quimbandas, até então não tem ligação com os Quimbandas. Os espíritos que se manifestaram nesta Quimbanda, depois de criada, depois dessa época, aí é uma outra história. Mas a Umbanda se manteve dentro da sua doutrina. E da Umbanda, do nosso segmento, na Umbanda independente, nós não temos uma Quimbanda. Na Umbanda, nós temos sessões para os Quimbandas. No nosso segmento de Umbanda independente, nós temos uma sessão onde se manifesta o Quimbanda capa preta. Onde se manifesta aquele que um dia foi um sacerdote. Aquele que um dia foi um sacerdote que teve lá sua crença, incorporava os Tatas,
não é mesmo? No nosso segmento, nós temos sessões onde se manifesta o Tata Caveira, mas não temos nenhuma ligação com a Goécia, que veio depois. Não temos nenhuma ligação com a magia negra ou com essas práticas. Então, dentro do segmento de Umbanda Independente, nós temos sessões de Umbanda Independente nas quais se manifestam os quimbandas e os tatas. Mas nós não temos quimbanda dentro da Umbanda Independente. Esse livro e esse sincretismo que permitiu que os demônios da Goécia adentrassem o universo umbandista, depois desse acontecimento, surgiu, uma porta se abriu. Uma porta se abriu através da qual se manifestaram entidades que também se diziam Exu, que também se dizem Exus, que também se dizem magos, né? São magos, são trabalhadores do astral. No entanto, eles se manifestaram de uma forma diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver na Umbanda. Surgiu no Brasil um novo conceito, o conceito de Quiumba. Você sabe o que é um Quiumba? Se você não sabe, eu convido você a me acompanhar no próximo vídeo para estudarmos juntos. Eu agradeço que você me acompanhou até aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo e deixo a todos o meu fraterno saravá. Pomedipi,